Boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News. Se inscreva e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedão no like, nos ajude a compartilhar esse vídeo, compartilhar essa live. É muito importante o compartilhamento. Tá? Canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Tem que ver se o som tá tudo legal, tá tudo bacana aqui. Gente, ó, estamos precisando de microfone. Temos que comprar um microfone novo aqui para o canal, tá vendo? Para que o som, para que você ouça esse som melhor, tá, gente? Se você tiver algum microfone aí, lapela, alguma coisa que puder nos ajudar, pode mandar para nós aqui, que será de muito aceito. Nós fazer um unboxing aqui ao vivo, tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que esse canal é o canal direito, verde e amarelo, e jamais será vermelho. Então, ó, dedão no like, compartilhando e se inscrevendo, tá entendendo? Vai dando aquele, olha, aquele joinha aí, nos ajude ao canal a crescer cada vez mais. Canal de direita, gente, que apoia Jair Messias Bolsonaro. Então, dê aquele like, compartilhe, nos ajude ao canal a crescer a cada vez mais. Canal de direita aqui, ó. Vamos lá, vou mostrar aqui o maior presente que você pode ter, dar para sua família durante o Natal. Compre uma Bíblia, entregue na mão daquele cachaceiro que gosta de beber cachaça, gosta de tomar cachaça, entrega na mão dele lá, ó. Toma um presentinho para você, em vez de tu dar uma garrafa de bebida para a pessoa, que só vai trazer coisa ruim, dá uma Bíblia, pega uma Bíblia daquela pequenininha, dá lá para a pessoa, tá de presente, faça isso, e você vai, no futuro, ele vai agradecer, porque você vai estar tirando ele do pior possível, entendeu? Dê aquele like, nos ajude, lembrando que esse canal é um canal cristão, um canal que apoia Jair Messias Bolsonaro. Somos cristãos, respeitamos a família, pátria e liberdade em primeiro lugar, tá ok, gente? Aliás, Deus em primeiro lugar. O restante só apenas acrescentado na nossa Bíblia. Durante a nossa live aqui, a gente vai sempre trazer um trecho da Bíblia Sagrada, um trecho da promessa das coisas de Deus. Está chegando o Natal, se puder ajudar alguém, ajude. Ajudar é muito importante, tá vendo? A sua ajuda é muito importante para outras pessoas. Então, dê aquele like, gente, e compartilhe. É muito importante, sejam muito bem-vindos, tá ok? Muito boa noite. Agora 19h46, quase 47 no horário de Brasília. Começando mais uma transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Brasil no Ponto TV. Inicialmente, peço seu like, peço seu compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo, né? Porque a gente retransmite essa live em outros canais bolsonaristas que inclusive se encontram aqui ou aqui na descrição, né? Estamos em transmissões simultâneas, né? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira, por volta às 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live que promete, né? Live essa que está sendo feita no dia 11 de dezembro de 2023, agora 19h48 no horário de Brasília, tá ok? Dito isso tudo, vamos aqui aos temas, né? Sem mais delongas, né? Primeiramente, vou falar sobre essa posse, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre essa posse de Javier Milei, que contou com a presença ilustre do presidente Jair Messias Bolsonaro, além dele, Viktor Orbán, né? E também o Zelensky participaram, né? Participaram dessa cerimônia, né? Que estava prometendo muito, né? O próprio presidente Bolsonaro fez algumas declarações, até mesmo se reuniu
com o próprio Javier Milei, né? Além do presidente Bolsonaro, a cerimônia contou com a presença do Eduardo, do Flávio, né? Entre outros parlamentares que estiveram ali na comitiva de Jair Bolsonaro, né? Detalhes a gente vai contar aqui no começo desta live. Em seguida a gente vai falar aqui sobre... ainda sobre relacionado à posse, né? A gente vai falar aqui sobre Lula e Zelensky, né? Temos atualizações sobre essas tratativas que não aconteceram, né? A gente vai falar aqui com mais detalhes sobre esse assunto no segundo tema desta live, né? Mas basicamente fala sobre Lula e Zelensky, tá ok? E por fim a gente vai falar aqui sobre as manifestações pelo Brasil, né, que explodiram, né, foram um sucesso de público, né, mas a gente vai tratar aqui sobre os assuntos que foram mencionados nessas manifestações, né, porque tem gente que, aliás, né, as pessoas vão para as ruas, né, e acabam que, às vezes, né, não sabem sobre o que se manifestar, né, mas assim... a gente vai tratar sobre os assuntos, né? Sobre os assuntos que foram temas dessas manifestações, tá ok, pessoal? Foram dois assuntos principais, né? A gente vai tratar aqui com mais detalhes sobre o que ocorreu nesse domingo, nesta transmissão ao vivo, né? A gente vai tratar aqui com mais detalhes as tratativas, né? Os temas dessas manifestações que ocorreram nesse domingo, né? No dia de ontem, né? Basicamente, né? Mas resumidamente é isso, né? As manifestações ocorreram principalmente em 3 cidades pelo Brasil, mas foram manifestações em várias regiões do território nacional, né? Mas as principais ocorreram basicamente em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, né, por assim dizer, né? Mas tem um plus aqui que eu vou contar no final sobre essas manifestações, então aguardem até o final para que vocês estejam atualizados sobre o cenário político do Brasil, tá ok, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Esses canais aqui, né, que estamos transmitindo simultaneamente, são canais patriotas, né, democráticos, né, e que logicamente apoiam o presidente Jair Bolsonaro, né, e toda a sua política, tá ok? Esse é o canal de direita, né, conservador, né, que preserva os valores cristãos, tá ok, pessoal? Aqui temos lado, política tem que ter lado, né? Política tem que ter lado, é o que a gente vem sempre mencionando aqui, sempre que temos oportunidade, né? Por assim dizer, né? Então, dito isso tudo, né? Vamos aqui, dito os temas, né? Vamos aqui ao primeiro deles, né? Vou começar por essa matéria que está no jornal Pleno News. Jair Bolsonaro foi aclamado ao chegar na posse de Javier Milei. O presidente do Brasil cumprimentou pessoas que aguardavam a posse do novo chefe do executivo da Argentina. Matéria do jornal Pleno News. Vamos lá. Não é apenas no Brasil que Jair Bolsonaro tem sido celebrado ao andar pelas ruas. Ao chegar na cerimônia de posse de Javier Milei, o Bolsonaro foi aclamado e recebido com muita festa pelas pessoas as ruas de Buenos Aires, neste domingo, dia 10, né? No caso ontem, né? Em imagens registradas pela emissora televisão pública da Argentina, Bolsonaro apareceu sorrindo enquanto cumprimentava as pessoas que estavam pelas ruas com as bandeiras argentinas, né? Lula, por outro lado, foi criticado por não ter ido à posse de Milei. Então tá aqui matéria do jornal Pleno News, primeira matéria desse primeiro tema, né? Pleno News. Vamos para a segunda matéria aqui rapidamente, né? Bolsonaro e premier da Hungria se encontram em Buenos Aires, né, na posse de Milei, né? Eles estiveram na posse do presidente eleito na Argentina, né? Mas está aqui, né? Segundo a matéria que está no jornal Pleno News, né? O encontro, né? Que fala sobre o encontro de Bolsonaro, né? E o premier
da Hungria. Além disso, tá aqui, ó, matéria do jornal Pleno News, Bolsonaro se sentou entre os chefes de Estado na posse de Milei. Matéria do jornal Pleno News, cerimônia de posse do novo presidente argentino aconteceu neste domingo, né? Então tá aqui, a presença do Jair Bolsonaro chamou a atenção na posse de Javier Milei neste domingo, embora não tenha não esteja mais no Planalto, o brasileiro se sentou ao lado de líderes em exercício da América Latina e da Europa, enquanto Milei fazia seu primeiro discurso. O presidente Bolsonaro foi ainda a presença constante na TV argentina no final de semana, né? Participaram da posse chefe de Estado, né, e de governo de 8 países, né, Paraguai, Uruguai, Chile, Equador, Armênia, Hungria, Espanha e Ucrânia. Tá ok? Matéria aqui, terceira matéria, tá no jornal Pleno News. Quarta matéria, Javier Milei corta ministérios pela metade em seu primeiro decreto. Matéria do jornal Pleno News. Novo presidente da Argentina nomeou 9 ministros neste domingo, ante 18 do desgoverno anterior. Matéria do jornal Pleno News, quarta matéria, né? Vamos aqui à quinta matéria. Milei indica choque econômico para zerar déficit na Argentina, né? Ele quer conter basicamente a inflação, né? O Fernandes jogou aquele país no limbo, resumidamente, né? Essa é o que uma matéria está lá na revista Oeste, né? Milei indica choque econômico para zerar déficit na Argentina, né? Enfim, essa basicamente é a última matéria desse primeiro tema, né? Que está lá na revista Oeste, né? Enfim, pode mostrar as matérias, né? Em seguida tragamos as nossas opiniões iniciais. Tá ok, meus amigos? Então vamos começar aqui por essa matéria aqui. Para os 2 canais aqui, Brasil no Ponto TV, são 2 canais principais aqui. Primeira matéria, Pleno News. Tá aí, toda a matéria está no Pleno News. Pleno News, parabéns ao pessoal do Pleno News na matéria. Está no Pleno News. Vamos aqui para ser mais rápido aqui. Terceira matéria, tá? No Pleno News também, tá ok? Tá demorando um pouquinho, mas tá certo aqui, ó. Tá, só para a gente dizer, Bolsonaro sempre ao lado de chefes. Que legal. Ó, quarta matéria, tá aqui, ó. Pleno News, tá ok, gente? E foram 4 matérias ou 5? 4. 5. Então, a quinta matéria tá aqui na revista Oeste. Milei indica bastante pessoas para o ministério dele, cortando pela metade, tá ok? Mas vamos lá. Vamos lá. Enquanto isso, gente, vamos se inscrevendo, compartilhando, dando aquele like. É muito importante o seu like, tá ok? Então, mas antes que eu comece aqui meu discurso aqui, falando aqui, dando minha opinião sobre o que aconteceu ontem, eu vou ler a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui, um minutinho só, 1 minuto com Deus aqui. Vamos fazer uma oração também, né? Mas antes, vamos orar aqui com Deus. De seguida eu trago uma palavra aqui de Deus, tá entendendo? Então, eu vou logo começar pela palavra aqui, vamos lá. Está no Salmo 104, a partir do versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos, em poder que sempre as suas ordens e cumpre as suas ordens. Obedecendo a voz da sua palavra. Tá ok, meus amigos? Então, neste exato momento, a gente vai ler o Pai Nosso, que é uma coisa maravilhosa. Tá lá. Antes eu vou dizer o Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, vamos orar aqui em nome de Jesus. 1 minuto com Deus aqui, tá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nosso de cada dia. Nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém e amém. Então vamos começar essa live aqui com essa grande oração. Gente, sempre que vai estar sempre
orando pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, pessoal, 7 é o número de Deus. Isso. Então, a palavra de Deus é eterna e não falha nunca. Pode você aí, às vezes a gente fala as coisas, diz assim, eu quero a resposta de Deus tão rápida, porque Deus não olha para mim. Não é assim, não funciona dessa forma. Às vezes tu diz para Deus sim, e Deus diz não. Às vezes você diz não, diz assim, agora Deus sim. E Deus, ele gosta de usar as pessoas quando estão bem enfraquecidas, para dizer que Ele é o Senhor e Ele estará com você sempre. Tudo que acontece com a gente, na vida da gente, que vindo de Deus, coloque Deus em primeiro lugar, porque o restante é apenas acrescentado em nossa vida. Então, não esqueça, coloque Deus em primeiro lugar em sua vida, porque com Ele somos mais que vencedores. Não existe, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo e não ter Deus no coração. Entendeu? Quando você coloca Ele no seu coração, coloca Ele acima de tudo, pode ter certeza a tendência dá tudo certo. Exato. E vamos lá para a palavra aqui. Então, o que é que acontece? O Jair Messias Bolsonaro, ele foi um pouco antes, foi convidado, né? O Milei, inclusive, agradeceu o teu vídeo aí, que agradeceu, inclusive, ao Eduardo. Inclusive, ele cortou pela metade o número de ministérios, né? Impressionante. Isso. Aí, ele foi um dia antes, acho que ele foi na quinta-feira, na sexta-feira ele já estava lá, teve evento no sábado com o Milei, teve evento no domingo, e no domingo teve aposta, que no caso foi ontem. Tá entendendo? Então, ele foi notícia em todo mundo, o Jair Bolsonaro, porque deu entrevista para todos os canais de televisão, até os canais de esquerda, que estavam lá em Buenos Aires, ele deu entrevista, fez podcast, então ele fez o que tem o Larápio, ele não voltou, ele não foi, então ele mandou, sei lá, um chanteio lá, certo? Isso. Continua. Ele o chanceler ir lá, e o que é que aconteceu? Acontece que o chanceler não é como se fosse um presidente. A importância que tem um presidente ir. O presidente Bolsonaro é de direita, o Milei é de direita, tá entendendo? Então, gente, a importância que teve para o Milei a presença do Jair Bolsonaro lá. Claro, o Milei, ele volta, ele tem uma popularidade, mas pequena perto do Jair Messias Bolsonaro. É pequena perto do que o Bolsonaro tem. Para ter uma ideia, que o Bolsonaro ele foi tão reconhecido lá na Argentina, que botaram ele chamado de mito para tudo enquanto for lugar. Tá entendendo? Então, ontem, quando ele foi para a posse do Milei, que ele saiu do hotel e foi em direção à Casa Rosada, né? Aí viram aquela multidão de gente. O vídeo está aí, inclusive eu vou fazer um vídeo depois para mostrar também essas imagens. Mas foi uma coisa impressionante. Parece que a posse era do Jair Bolsonaro, não do Milei. Mas tudo bem. Exato. Então o Milei, ele está fazendo a coisa certa. Ele não foi um cara desonesto com o povo argentino. Falou que vai ter que tomar medida dura, que vai levar 2 anos aí no mínimo, para começar a sentir a diferença de um governo de direita para aqueles pessoal que enforcaram a Argentina num beco sem saída. Quem era pobre ficou mais pobre, quem era classe remediada ficou pobre, e quem era rico tirou seu dinheiro e foi embora de lá do país. Ponto final. É mais ou menos isso. É o que está acontecendo agora aqui no Brasil. Essa esquerda maldita que nós temos aí, administrada dizem que é administrada pelo Larápio, está destruindo o Brasil. Tudo que Jair Bolsonaro fez de bom, o Larápio está simplesmente destruindo. Porque ele quer arrecadar mais do que ele quer gastar mais do que arrecada. Certo? Agora botou um ministro lá que não entende porcaria nenhuma de economia, quando o Paulo Guedes deixou o caixa no azul. Mas não é um negócio. Então, parabéns ao Javier Milei. Tá vendo? No primeiro vídeo que eu fiz, eu chamei Rafael Milei, mas é Javier Milei. Então, parabéns ao presidente Bolsonaro, que por onde ele vai, na verdade, ele é ovacionado. Exato, né? O nome do Javier, ele se fala com R, né? Mas ele se escreve com J. Javier, mas se pronuncia Javier, com R. Isso. Né? Então, o que é que acontece? Então, parabéns ao presidente Bolsonaro, parabéns ao Eduardo, cara. Esse cara foi fundamental nesse encontro do Milei com o Bolsonaro. Porque antes, o Eduardo, uma semana antes,
do primeiro turno, o Eduardo foi para lá, foi com uma turma para lá. E ontem não foi diferente, cara. Tinha uma verdadeira, um avião, um Boeing 734 lotado lá. A foto está logo no início aí do vídeo, como você está vendo na capa. Então, parabéns ao presidente Bolsonaro, parabéns ao Tarcísio, parabéns a todo mundo que foi para lá. É muito maravilhoso. Inclusive o Lisboa, mandar um grande abraço para o Lisboa, vlog do Lisboa, que estava sumido, hein, Lisboa? Estava sumido, hein, bicho? Tá, porra, fica tranquilo. Te vi na Argentina, tá ok, amigo? Então, parabéns ao Lisboa, que estava filmando lá no meio da turma lá, todo mundo. E o Bolsonaro foi para a galera, isso que é importante, para mostrar para essa ditadura que pessoas de direita são diferentes, a coisa é diferente, que é o melhor para a sua população. Só o fato do Milei ter botado apenas 9 ministérios, poxa, cara, já é uma vantagem enorme. Tá vendo? Sabe por quê? Aqui nós estamos com no mínimo uns 40 ministérios, fora os que tem escondido, né? Nós estamos com 38 que falam para o povo. Só que tem que por baixo do pano deve ter uns 40 ou mais, tá vendo? E os ministros não sabem o que fazer. Porque até hoje está com um ano aí do Larápio aí, dizendo que é presidente da República. E o que ele fez? Nada. O cara só viaja. O cara está com 60 dias viajando durante o ano. Ele levou 2 meses fora do Brasil. Ele quer emprestar dinheiro para esses outros países aí. Cara, o nosso dinheiro tem que ficar no nosso país. Nem para a Argentina pode emprestar dinheiro no momento. Como ele fez lá com o Fernandes. Fez toda aquela achando que já estava ganhando a eleição. Só que tem que a eleição na Argentina é diferente. Lá é o preto no branco. É escrito, meu amigo. Aqui não é urna eletrônica, não. Não estou criticando a urna eletrônica, mas as coisas lá é o preto no branco. E a eleição correu certinho. Quando foi 8 horas da noite, a gente já sabia que tinha ganhado a eleição. Entendendo? Como é que nós não podemos ter uma eleição? Às vezes, a eleição daqui é tão ruim, daqui do Brasil, tão ruim, que nós fomos saber que era eleito, era meia-noite, parece mentira. Lá o Rafael Milei, quando foi 7 ou 8 horas da noite, a gente já sabia que era o presidente da República. E ponto final. Agora, foi um tapa no meio da cara do Lula, tá? Vamos lá. Foi um quê? Foi um boxe. Foi um boxe, foi de boxe, tá? Foi um boxe na cara do Lula. Sabe por quê? Porque esse Zé Ruela mandou uma tropa para lá para tentar derrubar o Milei. E não conseguiu. Ele está todo dolorido porque o Milei chamou ele de umas coisas que eu não vou nem falar aqui para evitar o YouTube. Inclusive eu quero mandar um abraço, um grande abraço para o pessoal do YouTube aí que deixa a gente à vontade aqui. A gente não pode ultrapassar, mas a gente fala legal. E o canal, cada dia que passa, ele cresce cada vez mais. E eu só tenho que agradecer o YouTube, a turma, lá aquela equipe maravilhosa que trabalha nos bastidores do YouTube aí, deixando cada vez mais nosso canal crescer cada vez mais. Então, se inscreve no nosso canal e compartilhe, mas parabéns ao presidente Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro também esteve lá. Ó, gente, foi uma coisa maravilhosa. O vídeo está aí. Eu vou ter que fazer um outro vídeo para me mostrar essas imagens, porque, olha uma coisa que eu vou falar aqui. Eu estava ontem numa grande empresa, fazendo um trabalho lá, e o que é que acontece? A primeira coisa que alguém veio me falar, disse, cara, o Bolsonaro não foi nem recebido pelos Zelensky. Eu digo, cara, tem alguma coisa errada nisso aí. Não, eu acabei de assistir na Globo agora que o Zelensky nem recebeu, o Zelensky não, o Javier Milei nem recebeu. O que Bolsonaro foi fazer para lá ser nem mais presidente? Aí, tirou de lá, botei na Record, fui lá para a Jovem Pan ver, fomos para as redes sociais ver. Cara, o cara estava sendo ovacionado em reunião com o Milei. E a Globo mentindo, para com isso, pessoal da Globo. Vocês passam vergonha de graça. De graça. Daqui a pouco a gente vai fazer, na final do que eu vou falar das manifestações também, que a Globo não falou, mas a gente vai falar daqui a pouco. Mas eles passam vergonha de graça. Eles falaram que o Javier Milei não é nem receber o Bolsonaro. Que mentira, gente. Vocês passando vergonha, a Globo News passando vergonha. Ontem o Pilhado falou o tempo todo sobre isso. Vergonha de vocês, rapaz. Para com isso, seja honesto com você mesmo. A empresa de vocês está falindo, não é por acaso, não. É por causa dessas falas de vocês. Para de mentir e inventar fake news. Tá entendendo? Se por acaso for aprovado esse projeto de fake news aí, primeiro a falência é a Globo de uma vez.
porque eles mentem muito. E quando é de Bolsonaro, até agora ainda não entenderam que o Bolsonaro não é mais presidente da República. Mas eles continuam batendo. O Bolsonaro é a favor da imprensa, é a favor da imprensa livre, que possa fazer o que quiser. Enquanto isso, nós temos um larápio que está pagando vocês, que já receberam mais de 57 milhões, para nada. Só que tem que vocês estão perdendo muito mais. Vocês perderam cerca de 24 milhões de espectadores em todo o Brasil. Então paro de estar falando besteira, que não adianta. O Bolsonaro é querido aonde ele chegar. Se o Bolsonaro sair daqui e for lá no Estados Unidos, tu viu como ficou nos Estados Unidos? Ele não podia nem na padaria comprar um pão. Sempre encontrava com alguém e estava ovacionando ele. Teve motocicleta nos Estados Unidos, teve motocicleta. Tu tá entendendo como é que é o negócio? Então o Bolsonaro, ele é assim. Ele puxa multidões. Vou te falar no final dessa live aqui sobre as manifestações. Daqui a pouquinho, então, parabéns ao presidente Bolsonaro. Não vamos ligar para a Globo, porque aqui ninguém assiste a Globo. Aqui tem televisão em tudo enquanto é lugar e ninguém assiste mais a Globo. Estou tentando convencer as pessoas e de ligar as televisões lá na empresa, tá entendendo? Eu chego lá, tá ligado, eu chego lá e desligo. Troco de canal. Vou botar na Record, lá com meu amigo, como é que é? Tino Júnior lá, Balanço Geral, assisto lá com ele lá, tá entendendo? Mas Globo não. Comente muito, tá entendendo? Globo muito. Me lembra um certo repórter chamado César Tralli, né? Que hoje dizem que é apresentadora na Globo. Ele, uma vez, foi fazer uma entrevista com o Paulo Maluf meteu a porrada nele. Só isso. Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. A Globo está aí não faleça, todo mundo sabe. Agora, ficar mentindo, não dá, meu amigo. Para de mentir. Olha a multidão de gente que estava lá só você ver aí, entendeu? Inscreva e compartilhe, gente. Vamos que vamos. Tá exatamente. Okay? Daqui a pouco a gente fala mais sobre a palavra de Deus. Primeiramente, na verdade eu quero começar aqui novamente, né? Meu comentário, né? Antes do meu comentário, eu vou citar aqui a palavra de Deus, né? Que está lá em Mateus 6,33. Eu gosto muito desse versículo, né? Eu vou citar aqui novamente, né? Abre aspas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Fecha aspas, está lá em Mateus 6,33, né? E tem um outro versículo aqui que eu gosto muito, né? Que é o começo, né? O começo aqui da marcação aqui começa, né? Com o meu nome, né? Que é Filipe, né? Do jeito que está escrito lá, né? Filipe, né? F-I-L-I-P-E. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é Jesus Cristo. Deus é o rei do mundo, pessoal. E, logicamente, está em todos os lugares. Não tem aquela conversa onde a esquerda o tempo todo dissemina, né? Que política e religião deveriam se desvincular, né? Eu discordo disso, né? Afinal de contas, a gente precisa ter o quê? A liberdade de religião, né? Ao qual a gente não vê nesses países totalitários que o Lula defende tanto, né? Venezuela, Cuba e Nicarágua, né? O Lula é amigaço, né? Dos que desgovernam, né? Por assim dizer, esses países, né? Afinal de contas, as ideologias que ele defende foram implementadas com sucesso nessas localidades, né? Ou seja, são ideologias que nunca funcionaram em país nenhum, não serão no Brasil que irão funcionar, né? Não serão no Brasil que irão funcionar. Agora, por que eu digo que o Lula defende tanto o comunismo quanto o socialismo, né? Ele não mente quando defende essas ideologias, pessoal. Por mais que o Lula prometa e não cumpra, né? Minta o tempo inteiro, né? Porque o mentir está no DNA do Lula, né? Por mais que ele minta o tempo inteiro, né? Ele não mente quando defende essas ideologias nefastas, né? E, recentemente, uma reunião do Foro de São Paulo, ele disse que tem orgulho de ser comunista. Ali ele falou para convertidos e ali ele não mentiu, né? E também não mentiu quando participou de um programa lá do SBT e disse que é um socialista refinado, ou seja, ele defende essas ideologias, né?
quando começa a pegar mal ele falar que é comunista, ele diz que é socialista e fica nesse revezamento, né? A esquerda, né? A esquerda, quando vê que o comunismo, né? Que a palavra comunismo fica má ali, né? Fica ruim, né? No pedaço, né? E que eles começam a trocar. Eles dizem que são socialistas, depois dizem que são progressistas, depois dizem que não é bem assim, né? Porque, de fato, né, eles não querem admitir, né, que as ideologias que eles defendem, né, são malignas, né, por assim dizer, né, são do anticristo, né, vamos dizer assim, né. Afinal de contas, o que o comunismo prega? Né? A antirreligião, a antiliberdade religiosa, né? E o que agora vemos, né? A esquerda se aproveitando do momento, né, para defenderem, supostamente defenderem Israel, sendo que nunca defenderam, né? E Israel é templo sagrado de Jesus Cristo, é templo sagrado de Deus, né? Não se pode admitir o que o Hamas está fazendo agora, invadir uma nação que é soberana, né? Onde ali tem nas pessoas o direito à legítima defesa, né? Então não se pode admitir uma situação dessa, onde um grupo terrorista, né, um grupo criminoso, né, invada um país que é templo sagrado, repito, templo sagrado de Jesus Cristo, né? Vale sempre a pena ressaltar isso aqui, né? Afinal de contas, há um viés na esquerda onde, além deles defenderem tudo que não presta, eles defendem tudo aquilo que vai contra o cristianismo, né? Que é o pilar da nossa sociedade ocidental, né? Se a nossa sociedade é o que é por conta dos valores cristãos, né? Justamente do livre-arbítrio, né? Que nos concede até mesmo o que eu estou fazendo agora aqui, né? A liberdade de expressão, que aqui no Brasil não se discute lá nos Estados Unidos, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Mas os tempos estão muito complicados realmente para a liberdade de expressão aqui no Brasil, né? Mas o assunto aqui é a Argentina, né? Propriamente, né? Se envolve o Brasil nessa causa, afinal de contas, quem representou a nossa nação é o nosso legítimo, né? É o que eu digo, né? O legítimo presidente do Brasil, né? Afinal de contas, e eu me recuso, né? Eu me recuso a reconhecer, né, esse desgoverno que atualmente está lá no Planalto em Brasília, né? Afinal de contas, cadê os 60 milhões, né? Eu entendo assim que o Lula deveria estar preso, não solto, né? O lugar de Lula é na cadeia e não na política, né? O que faz Lula na política? É esse o ponto, né? Porque o Lula não é um político. Eu parto desse princípio, pessoal, porque até mesmo gente que compõe a direita diz que ele seria um político. Eu discordo disso. Ele é um corrupto e deve ser tratado a esse modo, né? A esse modo, ele é um corrupto, né? É só você ver a ficha criminal do Lula, extensa, desde triplex até sítio de Atibaia, né? Fato é que o Lula sequer deveria ser candidato, né? E tanto quanto fugia de debates, agora foge dessa posse do Milei, né? Foge dessa posse do Milei, afinal de contas ele não tem compromisso nenhum com a democracia de fato, né? O que ele quer, né? O que ele quer é implantar um sistema totalitário no Brasil. Ele quer transformar o Brasil numa Venezuela, tanto que o tempo todo, né, o Lula sinaliza ao Maduro, né? Propriamente, né? Segundo as informações, né? Ao que dizem, né? Que o Lula, né, receberá o Nicolás Maduro novamente no Brasil, o que é inadmissível, abominável, né? Porque esse sujeito é procurado tanto pela ONU quanto pelo FBI, né? E que deveria estar preso junto com o Lula, né? Se possível, né? Afinal de contas, a gente não fala aqui sobre política, a gente fala aqui sobre corruptos, né?
corruptos que deveriam estarem enjaulados, né? E não justamente no âmbito político, ok? Mas quanto a Milei, né, quanto à ação do Milei, né, de cortar ministérios parlamentares, não me surpreende. Não me surpreende, porque ele tem em si seu viés anarcocapitalista, né? Logicamente ele tem algumas divergências com o Bolsonaro, né? Dizem até que ele é o Bolsonaro argentino. Eu não vou nessa, afinal de contas, de novo, né? Trata-se de viés, de lados diferentes, né? Por exemplo, o Milei é um anarcocapitalista e o Bolsonaro é um conservador, né? Mas ambos estão ali, né, próximos, defendendo, né, o que eu considero, né, ser o melhor para as nações, né, que é o Estado mínimo, né? Propriamente, né, o Milei, né, cortou de 18 para 9 ministérios, né? Isso foi um avanço, isso foi um marco na história da Argentina, né? Porque assim já tem soluções, né, para que o que aquele país vem acumulando de prejuízos, né? Desde inflação até problemas sociais caóticos, né? Então, o que o Milei vai enfrentar lá na Argentina é o que basicamente o Bolsonaro enfrentou aqui, né? Ele vai enfrentar, inclusive, problemas, né? Ele vai enfrentar ali problemas com o Congresso Nacional, cenário ao qual que se repetiu aqui no Brasil, né? Logicamente, né, ele foi eleito presidente da Argentina e deve ser respeitado logicamente ao seu posto. Afinal de contas, o resultado está ali e não deve ser contestado. Não deve ser contestado de maneira alguma, né? Mas não me surpreende essas ações do Milei, afinal de contas eu já estava esperando, né? Eu já estava esperando por isso, né? Trata-se de um marco, né, para a Argentina ter um anarcocapitalista na presidente da República. Acredito que foi a primeira nação, né? Foi a primeira nação em todo o mundo que elegeu, né, um presidente com esse viés, né? Que vai muito de encontro ao que o Bolsonaro sempre defendeu aqui. Agora, diferentemente do Bolsonaro, né, ele cortou para 9 ministérios, né? O Bolsonaro tinha de 20 a 25 ministérios, né, aqui no Brasil, né? É muito parecido, né? O modelo de gestão é muito parecido com o Bolsonaro, né? Falando em Bolsonaro, ele foi muito bem recebido naquele país, né? Quando a gente fala aqui sobre a fama internacional do Bolsonaro, a gente não está falando à toa, né? Enquanto a imprensa ignora o tempo todo, né, essas recepções do Bolsonaro, né, ele continua agariando, aliás, aumentando sua notoriedade pelo mundo, né? Bolsonaro foi muito criticado por aquela viagem à Rússia, né, no qual o intuito dessa viagem era justamente negociar fertilizante, né? Até porque o Brasil estava passando por dificuldades naquele período quanto a esse quesito, né? Mas, assim, aquela viagem foi necessária, né? Mas a imprensa daqui do Brasil levou para o outro lado, né? Até porque naquela época estava em começo de conflito, né? Então eles já jogaram o Bolsonaro, né, que supostamente ele estaria apoiando a Rússia, né? Mas a verdade veio à tona, né? Ela tarda, mas não falha, né? Hoje a gente vê o Lula muito mais alinhado à Rússia, né? E quem está alinhado à Rússia está contra os preceitos democráticos, né? Vamos dizer assim, né? Mas o que esperar dessa esquerda, né? Que defende essas ideologias que são antidemocráticas, né? Propriamente, Vladimir Putin agora se diz candidato novamente para a presidência da Rússia, né? O que é inadmissível, né?
porque há muito tempo aquele país não vive sob um regime normal, né? Vive sob um regime totalitário, né? Isso vem de décadas, né? E propriamente o Olavo já explicou muito bem sobre qual regime, né? Sobre qual regime a Rússia vem trilhando, né? Há muito tempo, né? O Olavo tem razão, ele é eterno, né? Inclusive, né? Mas, assim, parabenizo o Milei por mais essa celebração, né? Em que se empossará agora, né? Já tá, na verdade, ele já está diplomaticamente no papel já empossado, né? Isso é muito importante, né? Para estreitar cada vez mais os laços da direita no Brasil, né? Aliás, no mundo, né? Afinal de contas, né? Donald Trump vem muito incisivo, né? Para ganhar as eleições lá nos Estados Unidos, né? E é importante que cada vez mais, né? Os países se endireitem, né? Se endireitem, né? Porque enquanto a direita se preocupa em construir países, né? A esquerda o tempo todo vai pelo outro lado, né? De destruir, né? E logicamente que isso é repudiável, né? Mas enfim, parabenizo o presidente Bolsonaro por ter se decidido, né? Por ir nessa posse, né? Diferentemente do Lula, né? Que foge, né? De tudo que é realmente, né? Que traz prosperidade para um país, né? Não me surpreende que o Lula tenha fugido dessa posse, né? Afinal de contas, né? O Lula só se reúne com quem ele comunga, né? Com quem defende, né? Com quem defende essas ideologias que ele tanto prega, né? Que são o socialismo e o comunismo, né? E logicamente, né? A gente presta aqui o nosso repúdio, né? A gente presta aqui o nosso repúdio a mais essa fuga, né? Do larápio, né? Eu acredito que assim, né? O Lula sequer deveria ser candidato, a chapa dele deveria ter sido cassada, né? Mas é aquilo, né? Há muito tempo o Brasil não vive sob uma anormalidade, né? Não vive sob uma normalidade no que tange ao judiciário, né? Haja vista, né, que a maioria dos ministros lá do STF são lulopetistas, né? Foram indicados por Lula e Dilma, né? Então é isso, né? O que o Milei vai enfrentar lá é o que o Bolsonaro, né, lá na Argentina, né? É o que o Bolsonaro enfrentou aqui no Brasil, né? Que é isso do judiciário esquerdopata, né? Mais o Congresso, né? Que com certeza tentará atrapalhá-lo, né? No caso, atrapalhá-lo, né? Mas enfim, é isso, né? Desejo sorte a Javier Milei, né? Também desejo sorte ao presidente Bolsonaro, né? No que tange a campanha até 2026. Eu já falei aqui dois caminhos para a volta do Bolsonaro, né? Um deles passa ali pela mudança da composição do TSE, né? TSE é isso que só existe no Brasil, né? O que é, por si só, inadmissível, né? Inclusive, a quem serve o TSE no Brasil? A quem serve o TSE no Brasil? O TSE, de fato, se preocupa com o Brasil, né? Eu entendo assim que o TSE é um reduto do PT. Mas, assim, né, parabenizo o presidente Bolsonaro mesmo assim por ter se dedicado, né, a ir a essa posse mesmo com as arbitrariedades que têm acontecido no Brasil, né. Ele acabou enviando um recado ao judiciário, né, mas eu acredito que sequer precisava, né, afinal de o judiciário daqui do Brasil já passou de todos os limites, né? Mas enfim, desejo sorte ao Milei, parabenizo o presidente Bolsonaro por ter se decidido, né, a ir para essa posse, né, do presidente eleito na Argentina, né? E propriamente presto o meu repúdio ao larápio, né, que sequer deveria ser candidato, deveria estar preso, não solto, né, e elegível, né?
mas não só a ele, né, não só ao Lula, que eu presto o meu repúdio, mas também ao Fernandes, né, que deixou a Argentina no limbo, né? E agora, praticamente, o Milei está tendo que salvar aquele país, né? E já tem tido ações drásticas, né, para levar a Argentina, quem sabe, a um destino muito melhor, né? Eu não tenho dúvida que aquela Argentina, né, mais próspera, mais perto daquilo que imaginamos, né, que possa ser o ideal, né, possa se concretizar, né? Eu acredito que o Milei tem tudo, né, para levar a Argentina para um âmbito muito melhor, né? Muito melhor do que os desgovernos anteriores, né? Enfim, parabenizo o Milei, né? Desejo boa sorte a ele, né? E, logicamente, parabenizo o presidente Bolsonaro, presto meu repúdio tanto ao Lula quanto a Alberto Fernandes. Tá ok, meus amigos? Então, ó, compartilhe, dê aquele like, é muito importante, seu compartilhamento. Muito obrigado, os 500 inscritos aí do canal Brasil no Ponto TV e mais de 10 inscritos hoje no canal Brasil no Ponto News. Então, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegando lá. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Nós temos aqui muito a oferecer coisas boas aqui da nossa política. Tá vendo? Então inscreva-se, compartilhe. É muito importante o seu compartilhamento. Live nesse canal, gente. Toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, vamos lá. Exato. Vamos aqui ao segundo tema desta live, né? Ainda falando sobre um tanto, né, sobre essa posse, né, de Javier Milei, né? Antes, né, de participar da posse de Milei, Zelensky tentou reunião com Lula. Planalto recusou o encontro. Matéria aqui de hoje, né, que está lá no jornal Gazeta Brasil, né? O presidente ucraniano, né, Zelensky, pediu um encontro com o presidente brasileiro, com o presidente não, né, com Lula, né, antes de desembarcar em Buenos Aires, né, capital da Argentina, para a posse do presidente Javier Milei, que aconteceu neste domingo, dia 10. Né? O encontro foi solicitado por Zelensky na quinta, mas o desgoverno brasileiro recusou, de acordo com a CNN Brasil. Segundo, né, auxiliares de Lula, né, a recusa aconteceu por suposta dificuldade de encaixe das agendas. Vai vendo, Brasil. Matéria aqui que está no jornal Gazeta Brasil, né? Mesmo sem um encontro, o voo de Zelensky fez escala no Brasil antes de seguir para a Argentina, né? Então, matéria única nesse tema, está lá no jornal Gazeta Brasil, que ainda fala, né, um tanto aqui sobre a posse de Javier Milei, né? Mas o Zelensky tentou reunião com Lula, Planalto recusou o encontro, né? Vamos falar sobre esse assunto aqui, né? Enfim, que está lá no jornal Gazeta Brasil. Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões. Tá ok, meus amigos? Então a matéria tá aqui, ó. Matéria tá aqui na Gazeta Brasil. Tá ok, gente? Olha lá. Tá ok? Tá aqui, Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News. Ok? Vamos lá. Então, o que é que eu vou falar sobre isso? Eu vou falar justamente sobre isso. Que o avião do Zelensky, que trouxe o Zelensky para ir para a Argentina, ele fez escala no Brasil. Mas como você já sabe, desde aquela reunião lá do como é que diz? Teve uma reunião lá nos Estados Unidos, sobre o G20, né? E Zelensky lá, o Lula nem olhou para o Zelensky. Tá entendendo como é que é? Então, é uma vergonha para a gente que é brasileiro e que é o melhor para o nosso país, ter um desgoverno destruindo o Brasil, que no caso é o Lula, entendendo? Destruindo. Para que 37 ministérios? Se o Milei vai, cara, ele vai fazer, tem Jesus, que ele vai fazer um excelente governo e mostrar que governo de direita é importante, é muito melhor do que governo de esquerda. É muito melhor. Exato. Vê o que aconteceu com o Bolsonaro no Brasil. Vê o que aconteceu no Bolsonaro no Brasil. Até hoje,
Eles estão colhendo o que Bolsonaro deixou aí. Até hoje eles não fizeram nada. A Polícia Federal com Flávio Dino não fez porcaria nenhuma, certo? Não fez nada. Cadê as obras? O Tarcísio deixou infinitas obras. O que eles fizeram foi fazer a transposição do Rio São Francisco para que ninguém bebesse água. Isso é um pessoal do Nordeste que fizeram L. E aí se lascaram, tá? Se lascaram. Tá? Eu sou nordestino, mas não defendo essas pessoas que defendem esse larápio. Hoje as pessoas estão sem Bolsa Família, tem nego que ser sem aposentadoria e vão perder muito mais. Hoje tem gente arrependido de ter votado no Lula, nordestino. Tá vendo? Tem uma piada sobre Ceará, Fortaleza, e eu não vou falar essa piada aqui porque fala de Venezuela. Eu não vou falar essa piada aqui, até porque eu sou nordestino. Então, é uma vergonha o que acontece com esse governo atual que está aí. Nosso governo não é o governo meu, não é porcaria nenhuma. Tá vendo? 30 dias viajando pelo mundo, em vez de cuidar do país, em vez de implantar dinheiro no país. Não, ele quer emprestar dinheiro para a Argentina, confessou lá para o Fernandes, para tentar ganhar as eleições, se lascou. Tá vendo? Agora que essas Odebrecht da vida aí, essas empresas que meteram a mão no Brasil, roubaram o Brasil, eles querem que ela volte novamente. Quer dizer, vai ter triplex novamente, de Atibaia, apartamento lá, entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que envergonha a gente, envergonha o nosso país. Agora, ele não recebeu o Zelensky, tá vendo? É um direito dele não receber. Agora, é o direito dele não receber. Agora, se o cara passou por aqui, custava receber, não recebeu. Fica ali. Porque o caso do Lula, eu já falei para vocês e vou te falar novamente. Ele tem um negócio de mostrar o mundo para o broto dele. Entendeu? O caso dele é esse. Quer dizer, até hoje não fez nada pelo Brasil. O que estão colhendo até hoje é que fez o Jair Messias Bolsonaro. Eu vi uma reportagem magnífica que o Francisco lá de Brasília fez, do canal do Francisco, Francisco Oficial, mostrando lá a transposição do Rio São Francisco. Foi uma vergonha aquilo ali. De um lado eles fecharam as comportas para que não passasse água para as pessoas. É vergonhoso a gente ter esse tipo de governo no nosso país. Até quando eu não sei. Mas já mostraram para o nordestino que temos que mudar, e essa mudança começa pelo Nordeste, elegendo prefeitos e vereadores de direita, entendeu? E não essa porcaria que está aí nesse momento, entendeu? Os marginais, vamos dizer assim, os caras de vida errada, adoram esse tipo de governo. Agora ele está preparando o indulto natalino. Isso é uma vergonha. Para que indulto, cara? Se o cara está devendo para a justiça, tem que pagar pela justiça. Negócio de indulto. Se o cara é ladrão, ele tem que pagar pelo erro dele. Se o cara é bandido, tem que pagar pelo erro dele. Vocês têm dois caminhos. Que tem dois caminhos aqui. Eu vou citar e vou jogar aqui no Salmo 119. Tá? Vamos lá para o Salmo 119? Dá uma olhadinha, eu vou dar um minuto para você pegar a tua Bíblia ali, dá uma olhadinha, então pesquisa lá rapidinho. 119, o Salmo 119, que diz assim, vamos lá. Bem-aventurados os que trilham o caminho reto, que é isso aqui. Não existe no caminho de Deus, não existe desvio, não existe desvio. O caminho de Deus é reto. Que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Entenderam? É isso que eu estou te falando. Se você procurar o caminho que não presta, você vai encontrar o que não presta na vida. Se você fizer o caminho de Deus, o caminho reto, como diz aqui no Salmo 119, pode ter certeza que nada vai acontecer com você, a não ser que esteja o tempo de Deus, porque todos nós temos um tempo de Deus, e só Deus tem a data e o horário de você partir para o encontro dele. Tá? Então se inscreve e compartilhe, vamos que vamos, mas eu dou uma nota -0 para o Lula. Por que -0? Porque o 0 é muito pouco.
e 0 menos 0, porque o Zelensky passou por aqui, fez escala e simplesmente ele não recebeu carta. Bem, é o direito dele não receber. Mas desde os Estados Unidos, quando teve aquele negócio de G20, que ele vem com essa gracinha, tá vendo? O caso dele é a caminho da Rússia, tá vendo? Lá com Vladimir, aquele Vladimir que manda, às vezes, um negócio de avião, teve negócio do pregozinho, né? Perigosinho, não teve um negócio do perigosinho? Tem algumas coisas que não dá para entender. Teve também o envenenamento, tem uma opção de coisa aí que aconteceu. E esse mesmo Vlad não sei o quê, candidato, ele disse que era candidato, um candidato que tem um na frente dele lá, mas cuidado com esse que está na frente dele lá na Rússia, tá entendendo? Porque, tu tá entendendo? Já aconteceu tanta coisa que a gente não pode nem envenenamento, avião que desapareceu, pregozinho que sumiu, tá entendendo? Escreve e compartilha, vamos lá. Exatamente, né? Mesmo antes de comentar aqui, né, sobre o assunto, né, que aqui está um versículo bíblico, né, porque é sempre importante, né? Eu gosto muito de utilizar aquele versículo, né, que está lá em Jeremias 29:11, né? Abre aspas, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, né? Então tá lá em Jeremias 29:11, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, né? Jeremias 29:11, né? Citado aqui, né, o versículo, né? Antes de comentar sobre o assunto, né? Que envolve essa treta, né? Que tem acontecido há muito tempo entre o Lula e Zelensky, né? Ambos são de esquerda, né? Mas não tem se bicado, né? E assim, né? Pela lei maior, né? Em briga entre esquerdas, né? A gente torce pela briga, né? Mas no caso, o que tem acontecido lá no leste europeu? Justamente um conflito, né, que a gente não deseja, né, que aconteça, né, até porque a palavra clama, né, pela paz, né. Então a gente torce pela paz tanto lá no leste europeu quanto no Oriente Médio, né, que tem acontecido aquela invasão lá do Hamas contra Israel, né. O que Israel tem feito é se defender, né, diante desse grupo terrorista que inclusive, né, esse grupo criminoso, né, inclusive apoia o Lula, né. Após a eleição ali de outubro de 2022, o que aconteceu? O grupo criminoso lá comemorou a vitória do Lula, suposta, aspas, né? A suposta posse ali do Larato, né? Sendo que de posse não tem coisíssima nenhuma, porque eu não reconheço esse desgoverno atual, né? Eu me recuso a reconhecê-lo, né? Afinal de contas, cadê os 60 milhões? Cadê a picanha? Como é que tá a picanha? A gente duvida muito aqui, né? Mas, enfim, não cabe a gente falar sobre o passado. Vamos olhar daqui para frente, né? Daqui para frente, vamos seguir justamente a lógica do presidente Jair Bolsonaro, que sempre defendeu os princípios, né? Os valores de Deus, né? Os valores cristãos, né? O que está escrito justamente aqui nessa Bíblia Sagrada, né? Inclusive, né, eu acabei passando aqui pelas notícias, né, acabei lendo uma notícia, acabei lendo uma informação, né, que diz que o Bolsonaro até cantou o hino de Israel lá em visita à Argentina, né, ele estava acompanhado e ele fez ali coro, né, em prol daquela nação que tem passado por momentos muito complicados, né? Por que eu falo tanto de Israel? Porque ali, pessoal, é o templo sagrado de Jesus Cristo, né? É inadmissível que uma situação dessa esteja acontecendo, um grupo que invade, né, a terra de Deus, né? Assim, é complicado da gente falar sobre esse assunto aqui, né?
Mas, enfim, a gente sempre clama pela paz, né? Tanto lá no leste europeu quanto lá no Oriente, né? É, resumidamente, né, sobre esse assunto envolvendo Zelensky e Lula, né? O Lula, né, por muito tempo já tem demonstrado seu viés, né, que é em prol da Rússia, né? Então não cabe a ele se reunir nunca com a Ucrânia, né? Porque assim, ele é muito próximo de Vladimir Putin, né? Ele sempre foi muito amigaço, ele Já é falou, se parceirão. Vladimir Putin estivesse no Brasil, ele não mandava prender ele. Exatamente, né? Recentemente, né, em uma entrevista, né, o Lula, não mentindo, né, não mentindo, falou que se o Putin viesse ao Brasil, não seria preso. Não seria preso. Isso diante do que está acontecendo lá no leste europeu, né, que está em conflito, né, a Rússia e a Ucrânia, né? Enfim, ali ele só está mostrando o seu viés, né? Que é muito próximo do que o Vladimir Putin sempre defendeu, né? Com quem o Vladimir Putin tem se aliado, né? Com Lula, né? Com a Bielorrússia, né? Propriamente até mesmo com a China, né? Que são países antidemocráticos, pessoal, né? Por mais que as pessoas digam, porque a China tem ali um tanto de capitalismo, não é um capitalismo tradicional, é um metacapitalismo, né? É um capitalismo somente de Estado. Enquanto a população se encontra no socialismo, né? O que eles fazem? Eles querem capitalismo para eles e o socialismo para a população, né? O método é igual na China, não é diferente. Não é diferente, a hipocrisia é igual, a esquerda é igual em todo mundo, pessoal, né? Para quem quer saber mais detalhadamente sobre o que é o metacapitalismo, recomendo as aulas do professor Olavo de Carvalho, né? O que é feito lá na China é justamente isso, o metacapitalismo, um capitalismo somente para eles, um capitalismo somente de Estado, entendeu? É capitalismo para eles e socialismo para a população. Sempre foi assim. A hipocrisia da esquerda sempre foi traçada nessa máxima, né? O Zelensky propriamente não é um comunista, não é um comunista, ele é um globalista, né? Mas ele está ali no espectro da esquerda, né? Tanto que ele solicitou, junto ao Biden, uma reunião. Ou seja, assim, ele está muito próximo do que o Biden faz lá nos Estados Unidos, né? E assim, como é que vai, né? Como é que vai a popularidade do Biden, né? Cada vez mais em queda, cada vez mais em queda, né? Tanto que o Trump agora lidera as pesquisas, né? Eu não sou muito de acreditar em pesquisas não, pessoal, né? Quem acredita em pesquisas, né, em qualquer lugar do Chegando o mundo, Natal, né, né? é porque acredita em Papai Noel. Porque assim, acredita em Papai Noel, né? É minha opinião é assim, porque segundo até fontes lá na Argentina, né, as pesquisas que são feitas naquele país não é muito diferente das pesquisas daqui do Brasil, né? O que é feito pelo Datafolha, né? Agora o Datafolha quer cair nos braços da galera, né? Porque está mostrando um aumento na rejeição tanto no desgoverno quanto no STF, né? Mas o que o Datafolha está fazendo agora é o que já foi constatado há muito tempo. Que foi constatado há muito tempo, né? A reprovação do Lula tá lá na estratosfera há muito tempo, né? 57% não, pessoal. Não. A reprovação do Lula é muito mais que 57%. Entendam isso, pessoal. Entendam isso, né? A reprovação do STF beira lá mais que 80%, 90%. Entre 80% e 90% de repente. Pessoal, assim, a esquerda não está preocupada com o Brasil. Ela não está preocupada com os países pelo mundo, né? A esquerda é igual, né? É igual em todas as nações.
né? Em representatividade, vamos dizer assim, né? O Zelensky mesmo é muito criticado, né, por seguir essa agenda da ONU, né, que só está preocupada com seus próprios interesses em detrimento das nações. Não estou dizendo aqui por dizer, pessoal, é só vocês irem lá verificarem a Agenda 2030, que é tanto criticada pelo presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele defende o conservadorismo, né? Ele defende tudo aquilo que é o certo, Estado mínimo, propriedade privada e liberdades individuais, né? Em detrimento desses que representam a esquerda, tanto no comunismo quanto no globalismo, né? Então aqui, nessa treta entre o Zelensky e o Lula, a gente torce pela briga, né? Mas, logicamente, que não, a gente torce, né? Em suma, pela paz. A gente não quer que aconteça, né? Coisas trágicas que têm acontecido lá no leste europeu. Muito longe disso, a gente torce pela paz aqui. Torce pela paz. E, assim, se te custa, tem até uma frase, né? Se te custa a tua paz, então é muito caro, né? Assim, a gente entende que esse conflito jamais deveria, né, transcorrer até o presente momento, né? Mas, assim, torcer pela Rússia, né, é torcer pela ruína, né? O que a gente tem visto é um Lula cada vez mais próximo da Rússia, né? Enquanto isso, né, a gente vê várias covardias que têm acontecido contra a Ucrânia. Logicamente, eu não torço para nenhum lado nesse conflito, pessoal. Mantenho minha coerência desde o início, até porque de um lado está a Rússia comunista e do outro está a Ucrânia globalista, né? Eu não torço para nenhum lado, eu torço pela paz, né? Mas assim, tem acontecido essa briga entre o Lula e o Zelensky, que já não é de hoje, parar com os valores cristãos, porque se tivessem compromisso, estariam muito longe de qualquer conflito, né? Mas, assim, propriamente agora, segundo as últimas notícias, o Vladimir Putin agora quer se candidatar novamente. Inadmissível, pessoal. Inadmissível. O pleito lá na Rússia está longe de ser limpo, né? A Rússia está sob o regime totalitário, pessoal. Ponto final. Ponto final. E o Zelensky faz aquele esquerdismo light ali. Enfim, diante desse conflito não tem um lado, pessoal. E, logicamente, né, estar do lado da Rússia definitivamente é estar do lado da ruína, né? Afinal de contas, assim, a gente vê que na Rússia não há oposição. O que é feito na Rússia é feito lá na Venezuela, Nicarágua, enfim. A Rússia vive sob regime totalitário, né? Enfim, quem quer pesquisar melhor sobre a situação da Rússia, né, eu recomendo, né, ao professor Olavo de Carvalho, que ele vai destrinchar para você justamente sobre qual regime vive a Rússia, né? Mas dizer que associar o Putin à direita, isso aí é inadmissível. Não venha com esse papo para cima de mim, não. Porque, assim, a Rússia há muito tempo vive sob o regime comunista e, logicamente, né, qualquer comunismo, né, em qualquer espécie é repudiável, tá ok, pessoal? Então, assim, presto meu repúdio a esse desgoverno que se quer se encontrar com o Zelensky, né, quem dirá está preocupado, né, está preocupado com o Brasil, né? Mas, enfim, presto meu repúdio, né, a esse desgoverno, né, e, logicamente, torço pela paz diante lá do conflito no leste europeu. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Quero aqui enviar um salve para o Mauri Neves, que compareceu aqui na nossa live e me disse o seguinte: oi, patriotas, boa noite, tudo bem? Acho que vocês já
já estou com ciúme, né, da forma do Lula governar. E a janta se vestir. Meu Deus do E a céu. janta se vestir está um espetáculo. Abraço. Fiquem com Deus. Ô, Mauri Neves, caramba, olha a Mauri diferença. Neves é É presença aqui paciência, né? Ô, constante nas Mauri nossas Neves, eu vou te lives, falar. né? Um salve aqui para o Mauri Neves, um salve para toda a nossa Audiência. prestigiada audiência, Isso. né? Se eu falar aqui, Mauri Neves, se eu for falar para vocês, olha a diferença, dá uma olhadinha do jeito que a Michelle estava vestida ontem e vê o estilo da Janja. Meu, assim, é uma lá em cima, outra lá embaixo. Diferença Exatamente. enorme. Não tem lógica. Entendendo? Quer dizer, o estilista da Janja está precisando tomar umas aulas de estilista, né? Tá difícil, mas vamos lá. Então, gente, se inscreve, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Vou citar aqui 2 versículos da palavra de Deus. Mauro e Neves, então, trazendo dentro da nossa live, trazendo agora essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Somos de direito, somos cristãos, Exato. respeitamos pátria, família e liberdade. Mas vamos lá para o Salmo 117. Você que está me vendo agora, inscreva no canal e pegue sua Bíblia lá. Vamos lá no Salmo 117, que diz assim: Louvais ao Senhor todas as nações. Louvai Louvai todos os povos. Entendeu? Então, louvai todas as pessoas, todos os povos, tanto seja da Argentina, do Brasil, da Ucrânia, todos são igual perante Jesus Cristo. Então, inscreva-se em nosso canal e compartilhe. É muito importante o seu compartilhamento. Temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Muito obrigado, pessoal, que continuam se inscrevendo no nosso canal para levar essa mensagem a outras pessoas tão distantes de nós aqui. Então, canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro, esteve na Argentina e deu show na Argentina. Tem vídeo aí para cair logo aí sobre essa visita do Bolsonaro lá na Argentina. Inscreva e compartilhe. Vamos que vamos. Exatamente, né? Vamos aqui ao último tema dessa live. Vamos falar sobre as manifestações, né? Opa. As tão esperadas, né? As tão esperadas manifestações que ocorreram pelo Brasil, né? Explodiram, né? Lotaram, né? A gente joga no título explodiram porque lotaram, né, pessoal? Entendo dessa forma, né? Então tá aqui, matéria do jornal Pleno News. Esplanada tem manifestação contra Flávio Dino no STF, né? SPTF, né? STF. Apoiadores de Jair Bolsonaro protestaram contra a indicação de Lula, né? Milhares de manifestantes compareceram à esplanada dos ministérios neste domingo para protestar contra a indicação de Lula, né? Flávio Dino, para o STF. Os atos foram convocados por políticos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né? Magno Malta e entre outros políticos, né, ligados à direita, estiveram nas manifestações, né? Matéria do jornal Pleno News, vamos seguindo aqui rapidamente. Patriotas foram às ruas contra a indicação de Flávio Dino ao STF e impeachment de Alexandre de Moraes, né? Matéria do Hora Brasília, né? Segunda matéria aqui, né, no caso. Terceira matéria, Brasília, Porto Alegre e São Paulo registram atos contra Flávio Dino no STF, né? Terceira matéria está no jornal Pleno News, né? Neste domingo, 3 cidades tiveram, 3 não, né? Muito mais, né? Muito mais que 3, né? Tiveram atos públicos contra a confirmação de Flávio Dino, né? Para ministro do STF, né? As maiores concentrações ocorreram em São Paulo, né? Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília, contando com a participação de senadores, deputados federais e políticos locais. Matéria do jornal Pleno News, terceira aqui, né? Vamos para a quarta, né? Penúltima, aliados ao governo, deixa eu ver aqui, aliados ao governo Lula já temem rejeição de Flávio Dino e Sabatina pela pressão popular, né? Matéria que está no jornal Hora Brasília. Vamos aqui, ó, penúltima matéria, né? Vamos lá então, pessoal, vamos lá então. A indicação, né, do ministro da Justiça Flávio Dino ao STF está gerando apreensões entre os petistas, conforme observado durante a festa do Prerrogativas em São Paulo, né? Advogados ligados ao PT, preocupados com a possível rejeição de Dino,
estão em contato com congressistas e já identificaram cerca de 20 votos contrários à sua indicação, temendo um aumento neste número. Vai vendo, Brasil, vai vendo, Brasil. Então a petrolera lá, a esquerdalha, né, está desesperada, né, por conta dessa repercussão contra a indicação de Flávio Dino, né? Repercussão nacional, né, pessoal? Então, importante matéria aqui que está no jornal Hora Brasília, né? Penúltima aqui, né? Vamos para a última aqui, ó. Para a gente fechar, né? Apoiadores de Bolsonaro cobram voto de Romário contra Flávio Dino, agora, hein, pessoal? chegou a hora. Vai vendo, Brasil. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro cobram voto de Romário contra Flávio Dino. Vai vendo, Brasil. Última matéria aqui, né? Matéria última, né? Que tá lá na revista Oeste, né? São 5 matérias aqui, pessoal. Vamos mostrar cada uma delas, né? Vamos lá. Enfim, pode mostrar as matérias e seguir traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Então, vamos lá, começar por essa primeira matéria que está aqui. Pleno News. Povo vai às ruas em todo o Brasil contra... Vão às ruas. Vão às ruas contra Flávio Dino. Pleno News. Vamos Isso, aqui para exato. outra matéria aqui. Tá vendo? Vamos para a segunda matéria. Maurinés deixou mais uma mensagem aqui. Tá ok. Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro registram ato contra Flávio Dino. Vamos lá. Vamos aqui para Hora Brasília. Tá ok, meus amigos? Vamos se inscrevendo, compartilhando. É muito importante. Tá ok? Vamos lá. Vou começar pra caramba aqui. Vou tirar essa propaganda aqui que tá, não tá legal. Então, gente, tem a segunda matéria que está no Hora Brasília aqui. Vamos lá. Aliado de Bolsonaro já teme rejeição do Dino na sabatina, tá ok? Vamos lá, vamos ter outra matéria aqui, vamos se inscrevendo aí, então. Vamos lá, bastante matéria hoje, hein? Apoiadores de Bolsonaro cobram Romário. Mas vamos lá, eu vou começar por essa última matéria, tá ok, gente? Antes vamos ler um versículo rapidinho aqui, que é o Salmo 118, tá ok, gente? Pega a sua Bíblia, 118. Vamos lá. Louvai ao Senhor, pois que Ele é bom, porque a sua bondade é para sempre. A bondade de Deus é para sempre. Tá vendo? Exatamente. Salmo Antes de você 118. comentar aqui, eu vou ler mais uma mensagem aqui do nosso telespectador Mauri Neves, Um abraço aí, Mauri Neves. Seja bem-vindo. E só para descontrair, de tantas notícias ruins dessa esquerda, né? É verdade, a gente entendeu, nós entendemos aqui, né? Para refrescar a sua memória, para refrescar a memória das Exato. pessoas, para não ficar assim um negócio tão pesado, falando só de coisa ruim, tá entendendo? Então a gente fala da palavra justamente para entrar essa palavra dentro do coração das pessoas, dizendo por que a palavra de Deus é importante dentro da política brasileira. Porque falar de Romário, vamos lá. Exato, mas mesmo assim, obrigado pelos comentários, o Mauri Neves, né? Um grande abraço aí. São todos muito bem-vindos, tá Que ok? Jesus continue te abençoando e continue Exato. essa pessoa maravilhosa que Exato. você é. Vamos lá. Romário é um baixinho da minha altura, né? Mais ou menos. Mas só que não. Não se entendeu? compara, não Porque se eu sou compara. muito maior, porque tem Deus no coração. Isso. Então o Romário, ele disputou a eleição aqui no Rio de Janeiro com Daniel Silveira. Na minha concepção, ele não tinha nenhuma chance com o Daniel Silveira. Mas houve aquela confusão do Alexandre de Moraes, na época, que atrapalhou toda a dinâmica do Daniel Silveira, que manda um forte abraço para o Daniel, que está preso aqui no Rio de Janeiro, mas tudo tem a sua hora certa. Tudo tem pessoa que tinha que estar... Daqui a pouco eu vou falar. Já Falar sobre a situação do Daniel é muito complicado, né, pessoal? Até porque o Daniel, a gente conhece o Daniel é parceiro nosso aqui do canal, a gente conhece o Daniel. Ele se encontra preso, Entendeu? esquecido pelo Alexandre de Moraes até o presente momento, né? Mas vale a pena sempre ressaltar, né, o nome dele aqui. Ele recebeu a graça do presidente Bolsonaro, né, mas essa graça não foi respeitada por esse STF inescrupuloso, né? Vamos lá. Então, o que é que acontece? As manifestações em todo o Brasil foi importante porque está mostrando que
nós temos poder. O poder é do povo, quando esse povo sabe votar. Veja o que aconteceu na Argentina. O povo tirou aquele bando de esquerdopata que estava lá. E nós vamos arrancar esse pessoal, arrancar, não, tirar eles de lá. Mas dentro do voto real. Porque se eu queria saber do Lula, eu queria que ele me falasse para mim, por que ele não foi na Argentina? Ficou com medo de chamar ele de palavrão lá? Ele ficou com medo de alguma coisa? Fugiu novamente. Ele foi. Toda vez ele indicou o Flávio Dino aqui no Brasil e correu daqui lá para fora. Agora, eu te pergunto o seguinte, vamos lá. Qual foi o benefício que Flávio Dino durante esse tempo ficou na Polícia Federal? Quantos caminhão de alguma coisa de droga ele fez no país? Tudo que esses caras fizeram até hoje foi atrapalhar a vida do povo brasileiro. O Lula, com a sua turma, 37 ministérios para porcaria nenhuma, certo? E todo mundo foi às ruas ontem. Exato. O povo brasileiro não quer esse cara na presidência, no STF. O STF já está quitado, tá entendendo? O Thiago Pavinato, que é um jurista maravilhoso, que era da Jovem Pan, hoje tem um canal dele na internet, é um advogado renomado, um cara que nunca negou suas origens, pediu que hoje a gente prende o Alexandre de Moraes, ou o Alexandre de Moraes prende o Brasil. Não é eu que estou falando, está no vídeo, está lá. Inclusive esse vídeo eu soltei, está no canal. Tem mais de 200 mil visualizações, está lá o vídeo lá. Tá vendo? Muita gente vendo em todos os canais onde eu espalhei esse vídeo para várias pessoas, tem mais de 200 mil pessoas que já viram o vídeo. Ele falando, não é eu que estou falando não. Quem falou foi Thiago Pavinato. Você prende o Alexandre de Moraes, no dia 6 passado agora, ou o Alexandre de Moraes prende todo o Brasil. Porque ele se calou. Mas não prende, né? Ele se calou porque o cara diz, desde quando o cara vê a vida, vê de fato, prisão, ele ficou calado, não fala mais nada. Também não tem coragem de botar o povo na rua lá, o povo que está preso. Quem vai colocar o povo na rua é Magno Malta, que está fazendo uma lista das pessoas que vão votar lá na Câmara e no Senado para que essas pessoas sejam soltas. Tá vendo? Que deixar por ele não está nem aí. Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Prenderam Alan Frutuoso, jornalista renomado aqui no Rio de Janeiro. Saiu agora, mas não pode também dar entrevista, não pode falar com ninguém. O cara dono do canal Vista Pátria, que tem loja do Vista Pátria, tem livraria do Vista Pátria, tem muita gente que trabalha com ele. Simplesmente o Alan foi preso e agora está na iminência de... Aliás, ele não pode nem falar, até porque tem outro jornalista fazendo as entrevistas lá no canal dele. Eu acho uma falta de respeito com a população. O cara não fez nada, simplesmente estava transmitindo ao vivo lá de Brasília. Poderia ser eu, poderia ser uma outra pessoa que estaria transmitindo ao vivo e simplesmente o Alan Frutuoso ia viajar ele ia viajar para a Argentina, justamente para a Argentina, ia passar um final de semana lá. Quando chegou no aeroporto, não pôde sair, tinha uma anotação contra ele, que era porque ele não podia viajar. E aí prenderam ele, levou quase uns 6 meses ou mais preso. Entendeu? Agora saiu, mas não pode dar entrevista, trabalhando nos bastidores lá do canal dele. É muito, muito ruim isso. E eu tenho certeza que tudo que o Thiago Pavinato falou ali será cumprido, tá? Com um pouquinho de tempo, é só você esperar, tudo no tempo certo. E o Alexandre de Moraes ele será preso em breve. Aguarda, vai aguardando. Aguarde e confie na palavra de Deus, porque ele é muito fiel, Deus é muito grande, tá vendo? Deus é muito grande. E nós não podemos baixar nossa cabeça. O povo veio para a rua novamente, o povo está na rua, o povo não aceita esse desgoverno que está aí. As pessoas que fizeram L estão lascados, que se diz a Fernanda Lima, que fez um L, mas acabou de viajar para Portugal para atrás de segurança, porque o Brasil está um Deus nos acuda. Significa que Copacabana, no Rio de Janeiro, que tem um maior local onde tem pessoas de idade acima de 60, 70 anos de idade, arrumaram lá que tem um grupo de justiceiros, não sei o quê. Não existe isso não, cara. Rio de Janeiro não existe isso. Alguma coisa aconteceu naquele momento ali, de tantas pessoas ali ver coisas erradas acontecendo, de gente sendo
Porque esse governo, ele adota esse tipo de coisa. E esses caras que fazem as coisas erradas, eles gostam desse governo. Eles gostam disso. Eles não falam nada. O Flávio Dino não falou nada, não fala nada. Tá entendendo? Porque eles admitem essa hipocrisia deles. Veja, a Fernanda Lima foi embora para Portugal porque a segurança no Brasil não está. Mas ela não fez um L? Que hipocrisia é essa? Uhum. Que hipocrisia Ela é essa? foi para Portugal por conta de segurança. Tá entendendo? Quer dizer, tá inseguro aqui. Mas tu não fez um L. Da época do Jair Messias Bolsonaro, teve a diferença de 40% redução da criminalidade no Brasil. E aí? Se o Jair Messias Bolsonaro ficasse mais 4 anos no governo, a coisa ia muito além, ia muito melhorar muito mais. Mas os lacradores que se diz, os lacradores, né, que lacravam, agora não querem ir lá para Portugal. Sabe o que acontece? A gente aprendeu com a esquerda, porque agora eles cancelaram o show do Caetano Veloso. Foi cancelado, cancelaram ele, porque esse também foi outro que fez o L. Beleza, é o direito dele, entendeu? Ele quer ser contra, faça contra. Mas não saia do país, fica aí. Vamos lutar por um país melhor? Ah, não, comunismo para você, aliás, comunismo para nós, socialismo para eles. Aí o cara quer usar grife lá em Nova York, lá na Espanha, lá na França, tá vendo? Mas não quer ir lá na Rocinha subir lá para ajudar as pessoas. Quer? Muita hipocrisia, né, pessoal? Hipocrisia total, tá vendo? Hipocrisia total. Até hoje, eu fico me perguntando, no Rio de Janeiro teve um filme maravilhoso, filme que bateu o recorde de venda em todo mundo, que foi o filme Cidade de Deus. Muita gente ganhou muito dinheiro com aquele filme. Ganhou muito dinheiro. Mas tu passa na Cidade de Deus, tá a mesma coisa de antes. Tá a mesma coisa na época que gravaram o vídeo. Isso é uma vergonha, cara. A pessoa que fez o filme tinha que ter ali dentro da comunidade, tinha que ter um negócio com toda essa grana. Porque as pessoas ganharam muito dinheiro, muito dinheiro. Mas quem estava lá, os caras que fizeram o vídeo lá, nenhum mora mais lá. Não mora mais nenhum lá. Tá vendo? A Veneno passou até disfarce que vai morar lá. Tá vendo? Então, é uma hipocrisia total. As pessoas, só veja aí, passar a reportagem, a Cidade de Deus foi... a Cidade de Deus teve operação, a Cidade de Deus... Tu tá entendendo? Agora, ajudar é muito difícil. Ah, tem uma ONG lá, mas que não melhora ali a Cidade de Deus. Tu passa na Cidade de Deus, na rua principal ali, as casinhas, tudo de pessoas humildes, cara. Não melhora, não tem uma ONG, como a gente fala, ONG, que mande pintar aquelas casas, editar aquelas casas todinha ali, pintar bonitinho, organizar para aquelas pessoas. Não, só se fala de coisa ruim. Entendeu? Tu vê a Globo, só fala de coisa ruim. A Globo só fala de coisa ruim. Ah, não, porque dá audiência. Entendeu? E as pessoas que faturaram muito com o filme, do filme Na Cidade de Deus, o filme Cidade de Deus, eu acho que não fizeram nada, eu não vi nada. Assim, os caras fizeram ali, tem uma associação bacana que fizeram ali, em homenagem àquelas pessoas que estão lá. Tu passa na Praça de Deus, só vê pessoas lá doentes, eu digo assim que é doença, tá entendendo? Pessoas que precisam de ajuda para ajudar mesmo, tá entendendo? Então, é uma vergonha. Então, infelizmente, as manifestações em todo o Brasil contra o Flávio Dino, e pela primeira vez, vou orar aqui e dizer, pela primeira vez, nós vamos ter uma rejeição no Senado. O Senado vai dar a resposta. E Romário tem por obrigação de votar contra. Porque o Romário, ele é daqui do Rio de Janeiro, mas ele é daquela turma de esquerda que ganharam as eleições com as bênçãos do Bolsonaro, mas até hoje eu não vi o Romário fazer nada, o Romário fazer manifestação nenhuma a favor do Bolsonaro. Nunca vi. E nele falar assim, eu vou votar em você, Bolsonaro. Eu tenho certeza que nem no Bolsonaro ele votou. Tá entendendo? Mas o que é que acontece? Como profissional do futebol, jogador de futebol, nota 10. Agora, como senador,
é uma nota menos zero. Tá? Tem que separar, menos pessoal. zero, Tem tá? que separar o futebol do Romário dele político. Entendeu? Político, ó, uma nota zero. O que eu prego é isso, né? Entendeu? Para que as pessoas separem. Tá, eu não vejo... Porque o Romário ele jogou muito, realmente. Jogou muito. Mas na política é nota senador, zero, pessoal. Segundo mandato nota dele, zero. Você não vê um projeto do cara para o Rio de Janeiro, não vejo nada. Qual foi o projeto de relevância que o Romário fez para o Rio de Janeiro? Diz assim, ó, pô, o cara, parabéns. Ele fez apenas um projeto que foi por causa da família dele, alguma coisa, pessoa que deu alguma coisa. Romário na política, pessoal, esquece. E não agora é político. ele tem a chance agora de dizer, não, gente, eu vou votar contra, mas ele é capaz de votar a favor, porque o voto é secreto, que já é uma vergonha. Tinha que ser voto aberto para que a gente possa olhar para a cara daqueles sem vergonhas que votar a favor de Flávio Dino e dizer, você nunca mais será eleito para porcaria nenhuma, tá vendo? Escreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Assim, eu acredito que não adianta muito você cobrar o Romário, sendo que ele já está convicto, né? Ele já se juntou ao sistema, né? Em contrapartida, né, o Romário tinha ali, né, nas eleições, né, nas últimas eleições, o Daniel Silveira, né, que sempre esteve ao lado do presidente Bolsonaro, né? Algumas pessoas até pediram, né? Votem ali no Romário, porque o Romário ele teria supostamente mais chance. Pessoal, o Romário, né? O Romário sempre esteve ligado à esquerda. A esquerda ali da Marina Silva, entendeu? A esquerda ali que acha que a Amazônia está pegando fogo. Assim, o Romário, ele acha que ele engana quem? Né? Ele jogou muito no futebol. Isso aí a gente não contesta aqui, pessoal. Não estou falando de futebol, estou falando de política. Ele, no âmbito político, é nota zero. É nota zero. Eu vou até usar um termo que a Globo agora usou ali, ele é um zero à esquerda. Ele é um zero à esquerda, é um sujeito assim que não contribuiu em nenhum projeto em prol do Rio de Janeiro, não contribuiu em construções até mesmo de estádios de futebol, né? E quem contribuiu para que o Flamengo viesse a construir um estádio, né? Não cabe a gente falar muito sobre esse assunto aqui, mas assim, até mesmo ações em prol do esporte, o que o Romário contribuiu, né, nesse âmbito? É só vocês pararem para raciocinar e entenderem que o Romário é um analfabeto político. Analfabeto político. O que o Romário está fazendo na política, pessoal? É esse questionamento cerne que a gente deve se fazer nesse momento. O próprio jornal está questionando ele entendeu? Aqui. Tem muita gente na política e a gente se questiona, pera um momento, o que aquela pessoa está fazendo ali no Congresso Nacional? Está recebendo mais de 30 mil por mês para não apresentar um projeto, que é o caso do Romário. Que é o caso também do Tiririca. O que o Tiririca está fazendo no Congresso, pessoal? É até engraçado a gente falar assim, mas é a verdade. O que o Tiririca faz na política? Vocês pararam para se questionar sobre isso? Não tem pessoas lá no Congresso que são, assim, inúteis. São assim, pessoas, assim, com perdão da palavra, pessoas, são pessoas, assim, inúteis, não contribuem para um Brasil melhor, né? A gente até se questiona como é que essas pessoas são eleitas, entendeu? Como é que essas pessoas são eleitas? Será que elas são eleitas de forma, assim, legítima? Né? A gente até se questiona nesse sentido, né? Essas pessoas têm a quantidade de voto que têm, mas, assim, será que elas têm realmente? Enfim, a gente questiona, né? A gente até questiona também aqui os 60 milhões do Larápio, né? Aonde que estão esses 60 milhões? Porque no 7 de setembro o Larápio acenou para ninguém.
assinou para ninguém, né? Fora que a esquerda está espalhada pelas cidades pelo Brasil, né? Desde o Nordeste até mesmo aqui no Rio de Janeiro, com Eduardo Paz na prefeitura, que fez o L em outubro de 2022. Não ache, né? Não acho que aqui a gente tem boa memória, pessoal. Aqui a gente tem boa memória, a gente sabe o que o Eduardo Paz fez no verão passado, né? Fez campanha escancarada para o Lula. Agora, tanto o Eduardo Paz quanto esses pessoas artistas querem tirarem os deles da reta. Porque agora estão. Tem até a Fernanda Lima que agora quer ir para Portugal. Foi para Portugal por questão de segurança. Então é muita hipocrisia, né? Se ela fez o L, que banque o L até o final. E que continue aqui no Brasil. Agora não queira ir para Portugal, porque você indo para Portugal, você está praticamente ali no rol do capitalismo, né, no mundo. Né? Primeiro mundo, pessoal. Quando a gente fala de Portugal, a gente não fala sobre qualquer país. A gente está ali perto da França, perto da Espanha, né? Perto das maiores economias do mundo, vamos dizer assim, né? Então, você viver na Europa, assim, você não questiona, né? Você está vivendo muito bem, né? Assim, é muita hipocrisia, porque ela quer o socialismo para a população e o capitalismo para ela. É muita hipocrisia, né, pessoal? Convenhamos, né? Mas, assim, tão repudiável quanto a Fernanda Lima, né? É essa indicação do Lula ao STF, né? O Flávio Dino, ele tem notório saber jurídico, vamos lá. O Flávio Dino, ele tem notório saber político também? O que o Flávio Dino faz na política? Não tem... É um analfabeto tanto político quanto jurídico, pessoal. Os ministros do STF, que deveriam ser os guardiões da Constituição, criam leis fora dela, né? Que é aquele inquérito das milícias digitais, tem um outro inquérito lá das fake news, né? São inquéritos do fim do mundo, né? Que a gente sabe como começaram, mas a gente não sabe quando termina, né? São inquéritos antidemocráticos, pessoal, que não existem na Constituição. Tanto o inquérito das fake news quanto o inquérito das milícias digitais, que são inquéritos assim, para taxar a direita de antidemocrática. Sendo que não existe isso. O que a gente se propõe aqui a fazer é dizer a verdade. Custe o que custar, pessoal. Custe o que custar. E, logicamente, que dizer a verdade é sempre muito mais difícil, né? Porque o Lula mente toda hora, né? E tem aquele ditado: quem mente várias vezes acaba se tornando uma mentira dita várias vezes se torna verdade. Eu não gosto muito desse ditado, não. Eu não curto esse ditado, não, porque para mim a verdade liberta. Tá lá, para mim, o cerne, né, de todas as coisas tá lá no João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi um milagre o Bolsonaro ter sido eleito, né? Mas assim, importantes foram essas manifestações pelo Brasil para acentuarem a massa crítica contra essa indicação de Flávio Dino, que é mais uma indicação do sistema contra a população brasileira, né? Porque essa indicação, né, vai contra os preceitos democráticos. Por que eu digo que vai contra os preceitos democráticos? Porque está lá no artigo 1º da Constituição: todo poder emana do povo. A maioria da população, né, essas manifestações trata-se da maioria, que é de direita, né? A maioria da população rejeita veementemente, vou dizer assim, essa indicação de Flávio Dino, né? Mas cadê que o Lula ouve a população? Muito longe disso. Muito longe disso, né? Não existe esquerda democrática, né?
O Lula ele só está preocupado com as suas próprias ideologias em detrimento do Brasil. E isso por si só já é inadmissível, né, pessoal? Convenhamos, né? Mas enfim, presto meu repúdio, né, logicamente, a essa indicação ao STF do Larápio, né? Mas, assim, eu não vejo com muitas surpresas também, né? Está irritado, quem está irritado com essa indicação propriamente deve estar ali o Pacheco, né? Porque era ele que queria ser indicado, né? Ele foi escanteado pelo Lula, né? Mas, assim, eu acredito que nos bastidores houveram ali conversas junto ao presidente do Senado que, por si só, já é um esquerdopata, né? Porque um dia depois daquela graça do presidente Bolsonaro ao Daniel Silveira, o Pacheco foi lá e se reuniu, né, com toda a bancada do PT, né? Se achando tal. Mas não é o tal coisíssima nenhuma. Ali ele foi contra a Constituição. Ali ele foi contra a Constituição, né? Porque era prerrogativa do presidente Bolsonaro fazer o indulto de graça ao então deputado Daniel Silveira, que se encontra preso atualmente, né? Ele foi preso enquanto deputado, né? Um deputado, né? Ele tem o direito a falar no Congresso e fora do mesmo, né? Mas assim, cadê quem respeita a Constituição? Se não respeita a Constituição, vão respeitar quem, né? Logicamente que Daniel Silveira é muito melhor que Romário, né? Mas assim, eu acredito que até assim, é até uma perca de tempo você tentar convencer o Romário que a indicação do Flávio Dino está errada, né? Porque o Romário, assim, não tem nenhum compromisso, né? Não tem nenhum compromisso para com o Rio de Janeiro, né? Tanto quanto o Eduardo Paz, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né, pessoal? Presto, logicamente, aqui meu repúdio ao Romário, né? Presto meu repúdio a todos aqueles senadores que venham a votarem, né? Venham a votar a favor de Flávio Dino para o STF, porque é um sujeito, né? Flávio Dino é um sujeito que é um militante, não um ministro, né? Não tem notório saber político e também não tem notório saber jurídico, né? Porque no final das contas, né? Um sujeito desse jamais deveria estar ocupando qualquer tipo de cargo público, né? É esse o ponto aqui, né? Mas assim, esse desgoverno é composto de militantes, não de ministros, né? É composto de criminosos, né? Não de integrantes técnicos, né? Por assim dizer, né? Então o que esperar, né? O que esperar de um desgoverno que está tão despreocupado para com o Brasil, né? Qual o compromisso do PT para com o Brasil? É esse questionamento cerne aqui de todas as causas, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Mas mesmo assim, parabenizo a cada patriota que esteve que estiveram, né, nas manifestações no dia de ontem, né? Fizeram sua parte, né? O direito à livre manifestação é um direito constitucional, né? Logicamente, temos que prestar todo tipo de repúdio, né, ao que vem fazendo esse desgoverno, né? Tanto prejuízos, né, econômicos que têm se acumulado, né, quanto prejuízos sociais, né? E todos esses caos que vem se acumulando no Brasil, né? Logicamente que são inadmissíveis, né? Então, logicamente, presto meu repúdio não só a essa indicação do Larápio, mas a todo esse desgoverno, né? Que tem causado tantos problemas ao Brasil, né? E de problemas já estamos cheios, né? Já disse aqui inúmeras vezes que é possível reverter a situação no Brasil, mas não será fácil, não digo que será fácil, mas assim, desistir não é opção, né? Assim, retroceder jamais, né, pessoal? Retroceder jamais, né? Enfim, presto aqui meu repúdio a essa indicação do Lula, né? E, logicamente, né, presto meu apoio irrestrito
a qualquer manifestação, né, patriótica que venhamos a ter daqui para frente. Enquanto isso, teve a manifestação no Brasil, Bolsonaro dividiu a equipe, ficou uma equipe aqui no Brasil, uma equipe foi para a Argentina. Mas, gente, antes de terminar essa live, né, estamos terminando a live aqui, vou ler mais longa, né? Vou ler aqui rapidinho um versículo 139, tá ok? 109 a partir do versículo 2. Tu conhecereis meu assento e o meu levantar, e de longe conhecede o meu pensamento. Quer dizer, de longe Deus conhece tudo, sabe tudo, tá ok? Está no Salmo 139. Tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe. Vamos terminar essa live por aqui, mas antes... Exatamente. Eu vou fechar essa live com uma notícia lá da Argentina, né? Okay. Efeito Milei, mercado de ações disparam na Argentina após posse do novo presidente, né? Show então, do milhão. A gente deseja muita sorte aqui. Muita sorte, né? Para o Milei, né? A Argentina com certeza sairá desse limbo, né? De desgovernos anteriores, né? A gente torce muito aqui que o Milei faça uma baita gestão, né? Até porque tem argentino né? Nosso vizinho, né? Ali que merece, né? Afinal de contas, a Argentina, né? Tem passado por inúmeras crises, né? Mas que com certeza serão superadas agora, né? Então é isso. A gente vai encerrando essa live por aqui, né? Isso. Pedindo seu like, pedindo seu compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui no canal, inscreva-se, né? Inscreva-se e inscreva-se. Não esquece, gente, no final do ano, em vez de você dar um tipo de outro presente, dê uma Bíblia Sagrada para o seu amigo, seu melhor amigo, embrulhe num papel de presente bem bacana e dê de presente lá para o seu amigo, sua amiga, seu namorado, e vice-versa, tá vendo? Então vamos terminar essa live por aqui. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o governo. Pessoal, de Bolsonaro. Aproveitando aqui, né, o contexto, né, dessa transmissão, quero aqui encerrar essa live com uma notícia muito bacana, né? Jornal francês faz matéria sobre aumento, né, sobre o crescimento de igrejas no Brasil. Isso. Matéria do jornal Pleno News, né? Título de reportagem do Le Monde diz que onda evangélica varre o Brasil. Por que eu digo assim? Vamos lá, vou só mais um minutinho aqui da palavra. Por que eu falo isso aqui? O Brasil é um país conservador, respeita a família, os costumes, tá, gente? Independente de qualquer religião, né, pessoal? Independente de qualquer religião, se você é católico, se você é umbanda, não importa. Exato. O importante é a sua religião, é a sua fé. Liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Você tem que entender o seguinte: o poder da oração. Ore, dobre o seu joelho, ore pelo seu amigo que está de repente passando por necessidade. Deus gosta de usar as pessoas fracas. De repente você fala, hoje não. Aí Deus diz, hoje sim. Você diz assim, a gente quer a resposta rápida de Deus. Não é assim que funciona. A resposta de Deus vem na hora certa, na hora que Ele decide. Está decidido, ponto final. Inscreva-se, compartilhe. Voltamos, temos live toda segunda, quarta, sexta-feira. Voltamos quarta-feira. Tenha uma noite abençoada, uma semana de muita bênção. Quero aqui novamente enviar um salve final para o Mauri Neves, né? E, logicamente, aos telespectadores que estão nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos, fique com Deus e que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde, sempre orando para Ele, porque Ele é o maior. Com Deus somos mais que vencedores. Voltamos na quarta-feira, boa noite e fique na paz. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, pessoal. Gente, obrigado pela audiência. Tá chegando o Natal, tá ok? Exatamente. Se inscreva e compartilhe. Semana inclusive a gente tem visto em vários shoppings árvore de Natal, né? Árvore de Natal sendo montada, né? Isso. Então o clima de Natal já chegou. Inclusive eu também já vi alguns novos comerciais ainda de 2023, né, pessoal? Quem quiser, né, recomenda ali, né, no YouTube, né, escreva, né, comerciais natalinos 2023. Isso. Recomendo. Gente, voltamos na quarta-feira, tem uma noite exatamente, né, pessoal? E obrigado por tudo aqui. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília. E é isso. E outra coisa, eu recomendo
que você veja o vídeo do Pavinato que está aqui no canal. Tem mais de 200 visualizações aí. Quem hoje, quiser tá ok? maratonar no canal, né? Isso, dá uma olhadinha lá. A gente recomenda também. Boa noite a todos, fiquem com Deus e sejam muito bem-vindos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, valeu. Verde, amarelo e jamais será vermelho. Voltamos na quarta-feira. Boa noite a todos. Fiquem na paz.